Olá, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã na presença do Senhor, né? Uma manhã de oração, uma manhã de buscar a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero compartilhar nesse momento com você uma palavra do teu coração, uma palavra para que possa abençoar o teu dia. Salmo 118. Abra sua Bíblia no Salmo 118, se você pode. Se você pode, abre a palavra do Senhor no Salmos 18, melhor dizendo, Salmos 18. Esse salmo aqui é maravilhoso, eu amo essa palavra, fala muito ao meu coração. Salmos 18, né? Ele começa dizendo aqui no versículo 1, eu te chamarei do coração ao Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, né? O meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Eu invocaria o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Né? Palavra poderosa. Mas eu quero continuar o texto aqui no versículo 23, que ele vai dizer assim, aqui o salmista vai dizer assim, também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Olha só, aqui Davi, ele falando, né, o rei falando, também fui sincero perante ele quem? O Senhor, e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o homem puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Olha isso. Porque tu livrarás o povo aflito e também abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, o meu Deus, alumiará minhas trevas, ou seja, não andarei em trevas, né? O Senhor alumiará minhas trevas, porque contigo entrarei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltarei muralhas. O caminho de Deus é perfeito e a palavra dele é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Que palavra tremenda esses Salmos 8, né? 18, melhor dizendo. Palavra tremenda, né? E aqui ele fala assim, também fui sincero perante ele. Fui sincero perante ele. E Davi, quando ele fala fui sincero perante ele está olhando agora para si, né? Para suas atitudes perante o Senhor. Porque quando nós andamos na verdade, andamos com um coração sincero perante o Senhor, a gente tem confiança, né? Nós temos confiança. Nós temos a confiança para nos achegar na presença dele, para pedir, para falar, né? É aquilo que está no nosso coração, para trazer uma situação diante do Senhor. Agora imagina o homem que não é sincero diante de Deus. E às vezes está na casa do Senhor, mas não é verdadeiro, o coração não é puro, não é sincero. A Bíblia diz que aquele que usa de engano, ele não permanece na casa do Senhor, ele não permanece na presença do Senhor, aquele que usa de engano, né? E nós precisamos aprender com esse homem, um homem de batalhas, né? De muitas guerras e de muitas vitórias. Também fui sincero perante ele e guardei da minha iniquidade, ou seja, guardei de pecar. Guardei o meu coração de pecar. Aí alguém pode falar assim, mas Davi pecou. Sim, ele pecou,
mas o arrependimento dele foi tão rápido, né? Quanto mais rápido do que o pecado. E nós precisamos, claro, nós temos um juiz, como o João falou, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecar, você tem um advogado, né? Um advogado que está ali para defender. Mas a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, não pode ser uma vida de iniquidade, de transgressão, de pecado. Não pode ser. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa ter uma vida de santidade, uma vida digna de, sabe, de respeito, de ser louvado o nome do Senhor, né? Porque quando nós carregamos o nome do Senhor, quando verdadeiramente nós dizemos que somos crentes, né? Que somos cristãos, a nossa vida precisa dizer isso. Nós precisamos dizer primeiro com a nossa vida. Não que sejamos perfeitos, não é isso, não é perfeito, mas nós caminhamos para ser perfeito, porque a palavra diz, sede santo como ele é santo, né? Então nós precisamos caminhar, nós precisamos ser diligente todos os dias com as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, de agir, de falar. Nós precisamos ser diligentes até os nossos pensamentos. Nós precisamos, para que o Espírito Santo ele nos conduza nos nossos pensamentos, emoções, né? Pensamentos gera sentimentos, né? Que gera ações. E nós precisamos o quê? Trabalhar isso todos os dias. Quais são os meus pensamentos? Como que está o meu coração, né? E como que eu tenho agido? Nós precisamos ser cuidadosos, porque nós levamos o nome do Senhor, nós carregamos o nome do Senhor. Todos os dias as pessoas estão de olho, né? Nas nossas atitudes, como que a gente age. Todos os dias. Nós precisamos ser diligente, né? Diligente em toda a nossa maneira de viver. Para que a gente tenha confiança, como Davi, para chegar e falar para ele, olha, eu me guardei, né? Da minha iniquidade, eu fui cuidadoso, eu não andei em pecado, não andei vivendo uma vida desprovida de santidade, não, eu fui cuidadoso. E aí, ele fala também aqui o seguinte, ó, no 24, pelo que ele me retribuiu segundo a minha justiça, olha isso aqui, ele me retribuiu segundo a minha justiça. Se a gente for olhar para essa palavra aqui, como que nós estamos agindo? Se Deus for nos retribuir conforme a nossa justiça, o que nós vamos receber? O que nós iremos receber se Ele for nos retribuir segundo a nossa justiça, a nossa maneira de agir? Como que eu estou agindo com o meu semelhante, né? Que essa deve ser uma das maiores preocupações também na nossa vida. Como que eu estou procedendo com o outro? Porque os 2 mandamentos falam que amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Deus pede para que nós façamos justiça, que sejamos, Deus ama o juiz e a justiça. E como nós estamos agindo? Será que eu sou generoso com aquele que precisa? Será que eu me compadeço daquele que necessita? Como que eu tenho agido, né? Então a gente precisa pensar bem nisso. Porque ele diz assim, ó, com benigno te mostra benigno. Com um homem sincero, te mostra sincero. Olha que bacana isso, né? Com o puro te mostra puro. E com o perverso te mostra indomável. Você sabe o que é um ser indomável? Sabe, né? É que não pode ser domado. Então assim é Deus com o perverso. Assim é o Senhor com o homem perverso. Com um homem que não se preocupa com a sua vida de santidade, com a sua família. É o homem que não tem respeito pela sociedade, pelas pessoas, né? É o homem perverso, é aquele que comete a maldade como se não fosse nada. É aqueles que estão muitas vezes nos poderes, né? Praticando tantas atrocidades, inverdades, mentiras, enganos. Imagina, né? Quantas pessoas
que estão em lugares que deveria usar essa posição para fazer o bem e está cometendo mal. Está cometendo mal, está destruindo, né? Família, vidas. E haverá um preço muito caro para ser pago. Por quê? Porque o Senhor se mostrará indomável para com ele. Às vezes a pessoa fala, mas ninguém está vendo o que eu faço. Morreu, acabou. Que isso? Nada disso. Morreu, começou, né? Eu digo sempre que a vida é só isso aqui. A eternidade é tudo isso aqui. Tudo. Então, não se compara a 80 anos, né? 90, 100, tem uns que vai um pouquinho mais, né? Não se compara com a eternidade. A nossa alma, ela é imortal. Imortal. Deus criou o homem imortal. Então a gente precisa ter essa consciência, porque o preço, ele vai vir. Tanto vai vir o preço como vai vir a recompensa, né? Ele diz assim, porque me recompensou. Então Deus, ele vai te recompensar, ele vai me recompensar. O Senhor, ele vai nos recompensar conforme a nossa justiça. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, muito sério. Pensa nisso, medita nisso, que essa palavra, que o temor de Deus, que o Espírito do Senhor de temor venha trazer ao nosso coração, porque o Senhor nos recompensará conforme a nossa justiça. Aqui está falando conforme as nossas atitudes, conforme nós agimos. E não pensa que alguém vai ficar impune. Não vai. Tanto o Senhor recompensará para o bem, como também para o mal. Ele recompensará, porque Ele é o justo juiz, né, de toda a terra. E que nós possamos refletir nesse dia e saber que Deus, ele é maravilhoso, Ele é um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Ele é aquele que todos os momentos em que nós necessitamos, Ele está pronto para nos ajudar, para nos abençoar. Ele sempre está pronto. Essa palavra é muito extensa para a gente meditar nessa palavra, né? Mas eu quero dizer que o caminho do Senhor, ele é perfeito. E a palavra do Senhor, ela é provada, ela é pura, ela é verdadeira. Não há engano na palavra de Deus, não há sombra de dúvida, né, no Senhor. Nós podemos confiar nesta palavra porque ela é provada como o ouro é provado no fogo. A palavra de Deus, ela é digna de confiança. Eu posso confiar na palavra de Deus que eu não serei confundido, nem envergonhado, nem desamparado, diferentemente dos homens, né, que dão uma palavra e não cumpre. Não, se o Senhor falou, Ele cumpre. A gente só precisa confiar, porque a palavra dele é fiel, é verdadeira. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Nós estamos aí às portas do Dia das Mães, né, que será nesse domingo próximo, e que você possa aproveitar esse tempo para estar com a sua mãe, que você possa aproveitar esse tempo para poder alegrar o coração da tua mãe, né, que nós possamos alegrar o coração das nossas mães. E você que a sua mãe hoje não está contigo mais, né, mas você é mãe, você tem aí uma missão muito nobre para cumprir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que o seu dia seja um dia de muita paz. Deus abençoe.